Bom, eu disse a vocês que seriam apresentações super, e foram. De modo que está aberta a discussão. Não está demorando, eu vou fazer um comentário sobre o que o Wilson disse. É sobre o estudo IMAGE, que foi feito pelo grupo do professor Fuster, Valentin Fuster. Ele fez isso, ele analisou as placas da carótida, como ele diz, as placas, mas também analisou a aorta terminal e as femorais, tá certo? Aí criou um score para isso. E aí ele analisou cálcio coronário. E ele mostrou o seguinte, se você não tem nada disso, o teu risco é, digamos, 1. Mas se você tiver as duas coisas, do extremo, o teu risco se multiplica por 5. Tá bem? Então, a partir disso, o que é que eu tenho feito? Eu sempre peço carótida, aorta, tá certo? E femorais. É uma maneira muito fácil da gente identificar a presença de aterosclerose. Agora, um outro comentário que eu queria fazer é o seguinte, você falou sobre o metotrexate e você riscou. O Raul Maranhão, do nosso grupo, tem proposto o seguinte, ele criou uma partícula semelhante ao LDL. Só que nessa partícula ele pode incluir medicações. E uma das medicações que ele incluiu foi metotrexate. E aí ele fez um estudo em animal de experimentação e mostrou que com isso você pode aumentar muito a dose de metotrexate e reduzir a formação de placa. Compreende? Então a nanotecnologia é uma possibilidade muito importante. Quer dizer, nós podemos chegar a uma situação em que a gente possa usar substâncias que sejam diretamente dirigidas a uma determinada situação. E isso poderá ser muito importante. O outro ponto que eu acho é o seguinte, você veja a discussão toda aqui a respeito de remédio e tecnologia. Só que, quer dizer, quem organizou isso aqui esqueceu uma coisa. Estilo de vida tem tanto efeito maléfico e benéfico quanto qualquer remédio. Compreendeu? Isso tem estudos demonstrando há anos que se você fizer pelo menos 4 coisas corretas, quer dizer, exercício, não fumar, fazer uma dieta adequada e tomar vinho numa dose pequena, dieta mediterrânea, em resumo, reduz o risco de eventos mais do que qualquer remédio. Mais do que qualquer remédio, quem fizer essas 4 coisas. Então, pensando em geral, ótimo, tudo que foi discutido aqui é super. Porém, tem essa variável. A outra variável muito importante que tem chama-se genética. Quer dizer, tem gente que tem, por natureza, uma prevenção contra a doença. Eu dou exemplo para vocês. Sérgio Almeida de Oliveira, que todo mundo conhece, grande cirurgião. O Sérgio come gordura, manteiga, tudo que vocês quiserem. A família dele não tem aterosclerose. Nem ele, nem ninguém. Aí vocês pegam o Churchill, a mesma coisa. Uma vez perguntaram para ele, mas, ministro, o senhor, na sua idade, o que o senhor faz para prevenir doença? Ele falou, exercício. E todo mundo sabia. Diz, não faço. Entendeu? Então, André, ele falou, tem isso. Quer dizer, tem a parte genética. Tem gente que é propenso tanto à doença quanto à não doença. Isso, na prática, a gente precisa considerar. Bom, perguntas? Comentários? Para o Andrei agora, veja bem. É impressionante o que a tecnologia de deep learning e inteligência artificial e tudo pode fazer. E isso acho que vai melhorar muitíssimo, muitíssimo a nossa capacidade.
Agora, é preciso lembrar o seguinte também, né? No caso de inteligência artificial especificamente, quer dizer, primeiro, não é inteligência. A inteligência artificial simplesmente reúne informações através de grande estatística a respeito de uma determinada coisa. Tá certo? Então, ela não cria nada. Ela usa aquilo que existe e é muito útil para processar dados. Isso é espetacular. Então, por exemplo, isso que ele mostrou aqui, isso é uma coisa fantástica. Se você puder projetar a longo prazo de uma maneira mais precisa, matemática, o que pode acontecer, é claro que é uma vantagem. Mas não se iludam. A inteligência artificial não cria nada. E mais, tem até estudos que demonstraram que quando você usa inteligência artificial, certas partes do cérebro involuem, porque você deixa de usá-las. Entendeu? Compreenda bem. Você deixa de usá-las. Então, Freud estava certo porque ele levantou o inconsciente. Super importante, hoje em dia todo mundo sabe. Quer dizer, e tem mais, o inconsciente coletivo. Não é só da gente. A gente guarda aquilo que as pessoas, as gerações anteriores fizeram. Chama-se inconsciente coletivo. Super importante. O clérigo Bayes também estava certo. O que era Bayes? Bayes era um pastor americano que resolveu calcular qual era o número de pessoas que morriam quando chegavam no porto de Londres, daí para diante. E ele, então, fez o teorema de Bayes, que nós usamos hoje até inconscientemente, por isso que o Andrei mostrou. Quer dizer, muito da determinação do risco depende da base, de como é que você é. E daí para diante, então, se acrescentam as outras coisas. E tem um paper do Dr. Diamond, do Forrester, clássico, que mostra isso no estudo de doença coronária. Então, essas pessoas estavam certas. A outra coisa que eu acho notável, que a gente deve saber, foi o que o Dr. Santiago... Santiago do quê? O espanhol, Ramón y Cajal. Então, veja bem, ele com um microscópio que não era mas nem centésimo do que nós temos hoje, ele imaginou como é que era o cérebro. E tem os desenhos dele. É exatamente como é. Quer dizer, isso é que é criação. Leiam Santiago Ramón y Cajal. E ele tinha tanto prestígio, que tem a piada que diz que Deus mandou para ele um desenho do cérebro e queria perguntar a opinião dele. E ele respondeu, para um principiante, tá bom. Entendeu? Você quer fazer um comentário? Eu queria perguntar para o doutor Andrei se a partir daquela aquela demonstração sobre decisão tomada antes de consciência, que é o que eu compreendi do que você demonstrou ali, não sei se eu estou certo. Se existe, então, uma decisão já tomada antes da consciência, na verdade, isso nos coloca frente a uma questão filosófica, né? Que é a questão do arbítrio, que é a questão da tomada de decisão. Então, a decisão já está tomada antes que eu tenha consciência dela. Então, isso tem um impacto grande para muito além da questão médica, que é a questão filosófica de vida. Isso é uma coisa... E aí, mais assim, próximo da nossa realidade, aquilo que muitas vezes a gente, quando é médico mais velho, como é meu caso, muitas vezes a gente diz assim, eu não sei por que eu pensei isso, ou por que eu decidi aquilo, mas por que você pediu esse exame, por que você... E isso talvez tenha a ver com um lago de impressões ou de experiências que vão se acumulando e aquilo aflora e a gente decide algo que já, na verdade, já estava decidido. Então, é só isso, é só um comentário. Não, é fantástico e é um campo espetacular. O difícil é que o modelo para estudo é o cérebro humano. E a gente tem que, de fato, desenvolver ferramentas para enxergar isso. A gente não enxerga. Então, a gente está palpando, sondando, tentando perceber isso. A gente vê sinais que existe mudança cognitiva,
inconsciente, porque você reexpõe essa pessoa depois e ele aprendeu alguma coisa que não ficou capturado, né? Você faz um estímulo consciente, ele aprende. Você faz um estímulo inconsciente, ele aprende. Você faz um placebo, ele não aprende. Então, assim, alguma coisa fica. Em algum momento, esse cérebro vai processar e transformar isso em cognição. Só que, nesse caso, você vai ter uma cognição que você não tem consciência que tem. Então, assim, isso existe, o fenômeno existe. A ciência para aqui, a neurociência para aqui. Quando ela está operando, quando é uma outra coisa que a gente pode estar no meio, que a gente não sabe o que é, né? Até questões espirituais, etc. Quer dizer, em qualquer mundo que você abra, a gente não tem prova de nada, só tem prova que isso existe. Então, parte do preconceito, parte de uma percepção que alguma coisa não vai dar certo, pode ser, sim, uma cognição inconsciente. Me permita um comentário sobre isso também. Veja bem, tem a história do Dr. Eric Kandel. O Eric Kandel foi um cavalheiro que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina faz talvez uns 10 anos. Ele gastou a vida inteira estudando memória. E a primeira coisa que ele precisava era de um modelo de um neurônio grande, que não foi muito difícil de encontrar. Ele passou um ano em Paris até que descobriu uma lesma que tem um neurônio muito grande, e ele então estimulou, tem um livro, Em Busca da Memória. Só que agora o Dr. Miguel Nicoleles, que é brasileiro, vocês já ouviram falar o nome, que é esse sujeito que inventou o robô para chutar a bola na abertura da Copa do Mundo, tá bem? O Dr. Nicoleles defende a ideia, aparentemente já muito aceita hoje, que o cérebro funciona através de uma complexa rede de comunicação. Veja, é em rede, não é por... Então não adianta estudar o neurônio isoladamente. É a rede que se comunica, e cada coisa que você faz envolve uma quantidade imensa de ativação neuronal. Bom, quando a gente entender isso melhor, isso aí vai ter um impacto imenso, porque a gente poderá entender, por exemplo, o sujeito que tem a depressão ou ansiedade, quer dizer, quais serão os transmitores químicos e as vias que levam ele a ter isso? Você compreendeu? E isso está no centro da neurociência hoje, que é uma área espetacular. Então, essa parte, por exemplo, de inconsciente, que hoje é super importante, muito provavelmente tem que ver com parte desse tipo de ativação que o Dr. Nicoleles tem defendido. Agora, o cérebro provavelmente é a coisa menos conhecida que a gente tem. Então, a gente está arranhando numa superfície, mas daqui a pouco a gente vai aprender um pouco mais. Comentários. A outra coisa, desculpe, mas eu tenho que aproveitar. O que essa mocinha aqui falou? Genética. Então, veja bem, isso é uma baita de uma encrenca. Quer dizer, ela mostrou muito bem a alteração monogenética, por exemplo. Isso aí levou à criação do PSK9. Perfeito. Mas a grande maioria das coisas não são assim. Elas são poligenéticas, e aí cada gene tem uma contribuiçãozinha 0,001 para determinada coisa. Então, é muito provável que o que poderá ser útil para nós é o score poligênico. Quer dizer, se junta várias coisas e aí você poderá ter uma predição melhor do que vai acontecer. Agora, vejam como a possibilidade da modificação gênica é complicada. Faz um mês e pouco que o Leonardo Riella, em Pittsburgh, Boston, do transplante renal. Aonde? Pittsburgh. O que eles fizeram? Eles criaram porcos geneticamente modificados, tá bem? E a modificação foi nocautear 4, 5 genes e inserir outros 10, mais ou menos, para tornar
o rim compatível com o humano. E aí fizeram o transplante. E foi uma notícia mundial, como todo mundo viu. O que aconteceu? Em um mês, o doente morreu. E essa é uma das perguntas que eu fiz para o professor Silvano Raia, que está lidando com isso em São Paulo. Me diga uma coisa. Nós temos mais ou menos 20 mil genes. Agora, eles mudaram, digamos, 10. Mas não é possível que os outros tenham alguma forma de reação depois de um certo tempo? Entendeu? Então, é muito complicado. Se você mexe numa coisa de acordo com aquilo que a gente sabe agora, mas o que a gente não sabe é provavelmente muito maior. É claro que é um caminho que deverá melhorar e tudo, mas é complicado. Quer dizer, precisa ter consciência disso. Boa tarde, meu nome é Silas, parabéns a todos pelas apresentações. Minha pergunta é para o Dr. Andrei, sobre a inteligência artificial. Fala mais alto um pouquinho. Sobre a inteligência artificial, minha pergunta, muitas vezes os algoritmos são extremamente complexos e chegam em decisões bem acuradas, melhores que o ser humano. Porém, nós não conseguimos entender como ele chega naquela decisão. E, por exemplo, um algoritmo que vê eletrocardiograma consegue definir ali alguma conduta de emergência, algum pensamento ou perspectivas de como vamos lidar do ponto de vista ético em colocar decisões importantes na nossa vida na mão de uma inteligência artificial da qual não sabemos explicar. Isso fez parte da história, o black box fez parte da história da inteligência artificial. E, claro, esse era um problema significativo, mas que já está parcialmente atendido. Existem algoritmos para a identificação das principais causas. Aquele exemplo que eu mostrei para você da inteligência artificial causal faz exatamente isso, uma técnica chamada SHARP, mas existem técnicas, diversas técnicas, e que pode pegar, então, o seu algoritmo e identificar e ponderar as principais causas para ter chegado àquela conclusão. Então, é um processo que era natural, assim, não iria para frente se isso não fosse desenvolvido. Você não teria confiança em fazer nenhuma decisão importante que pusesse em risco a vida de uma pessoa sem entender como foi composto aquela solução. Mas isso é um tema que já está sendo superado, sim. Mais alguma coisa? Escute, está na hora de terminar, de fazer um último comentário, que é o seguinte. Eu fui o 4º presidente da SOCESP. Nós tínhamos uma reunião que cabia num colégio, naquela época, tá bem? E eu quero fazer essa observação otimista. Quer dizer, hoje o que a gente vê de melhoria de investigação nos grupos nossos é fantástico. Você viram que o Wilson mostrou dado dele. O Andrei, dado dele. Dado dela. Dado dele. E se vocês olharem a qualidade das apresentações científicas e coisa, é um sucesso. Então, é uma coisa que nos alegra muito. Quer dizer, claro, o país é cheio de problemas e tudo mais, mas nós temos coisas muito positivas. Essa é uma delas. A nossa cardiologia e a medicina melhorou muito, graças a Deus. Muito obrigado.